Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Vamos continuar nosso estudo em hidrostática hoje sobre o Teorema de Stalin. Então, para a gente começar, vocês podem abrir as suas apostilas nas páginas 193. Para a gente começar aqui a conversar sobre esse teorema, a gente falou um pouquinho sobre a densidade na aula passada e falamos também sobre a pressão de uma força. Então, quando a gente começa a estudar aqui sobre a hidrostática, ele fala assim, que Aristóteles ele dizia que a natureza tem um horror ao vácuo, né? Então, se tem a existência de uma região no espaço onde não existe ar, ela não poderia ser tolerada ali pela natureza. Ele foi um dos maiores pensadores de todos os tempos, então geralmente ele falava alguma coisa e era considerado verdade por séculos e séculos. A gente tem algumas falas dele em física ou química que foram consideradas verdadeiras por muito tempo. Então a gente tem, muitos séculos depois, no século XVI, outras teorias para explicar alguns fenômenos da pressão atmosférica. Então a gente tem nosso primeiro experimento aqui, né? Onde foi o exercício da aula 42, né, de pressão de uma força, aquele último exercício que tem os cavalos lá, então a gente tem as duas placas, e então a gente tinha essas duas placas metálicas, né, e ele prendeu ali os cavalos de cada lado para puxar. Então, o que ele fez? Ele construiu dois hemisférios de cobre, ele encaixou perfeitamente, né? Então fez uma casca esférica, selou essa borda e extraiu todo o ar, deixando então aquele vácuo ali, tá? Então, para comprovar essa pressão atmosférica, ele atrelou 8 cavalos, né? 4 de cada lado, e fez com que eles puxassem, né? Então, ele fez esse experimento exatamente para provar a pressão atmosférica. Então, o exercício que a gente fez na aula passada, da aula 42, era o exercício 2. Ele fala exatamente sobre esse experimento. Então, quando a gente começa a falar aqui de hidrostática, a gente tem o experimento de Torricelli, né? Então, ele contribuiu para esse desenvolvimento, tá? Da hidrostática. Então, em 1630 lá, ele tinha um problema, o Grão-Duque lá pediu para os jardineiros construir uma bomba que conseguisse bombear a água dos poços do jardim desse palácio. Então, eles se depararam com um antigo problema, né? Então, não importa o quanto eles se esforçassem e melhor fosse essa bomba, a coluna de água dessa sucção, ela sempre ia somente a 10,3 metros e não subia mais que isso. Então, ele chamou Galileu Galilei, né, e pediu para ele resolver esse problema para ele. Então, Galileu se deu por vencido também, não conseguia fazer essa água subir mais de 10 metros e respondeu, então, o que Aristóteles falou lá, né? Que a natureza tinha horror ao vácuo. Então, Torricelli, ele propôs, então, que a água subia pela tubulação porque a pressão atmosférica estava empurrando, ou seja, ela subia uma quantidade, né? Uma determinada altura, e depois ela não subia mais, por quê? Por causa da pressão atmosférica. Ela falou assim, olha, essa pressão atmosférica não permite, então, que ele passe daí. Torricelli, ele era um fiel seguidor do método científico, então ele fez um roteiro para tentar decifrar isso, tá? Então ele pegou um tubo de vidro, né, de cerca de 1 metro, e ele encheu ele de mercúrio. Ele tampou a extremidade de um tubo, né, tomou cuidado para não entrar ar ali, e ele emborcou em uma grande cuba também cheia de mercúrio. Então ele fez isso aqui, né? Então ele tinha tampado essa extremidade superior e virou o tubo aqui nessa cuba, né, onde está cheio de mercúrio aqui. Aí ele foi lá e destampou, ele abriu essa extremidade aqui e ele verificou então que esse líquido desceu. Só que ele desceu
e só um pouquinho, e manteve então ali uma determinada altura. E essa altura aqui é então de 76 centímetros. Todo mundo já fez, né, um experimento, você está com um copo de água na pia ou em uma bacia e você está com esse copo virado e a água não desce, né, a água não sai. Então você levanta esse copo dentro de uma bacia cheia de água e a água continua ali, a água não sai. Então o que acontece? Ele fez isso e ele viu que a altura ali do mercúrio ficou em 76 centímetros. A gente sabe a densidade da água e a gente sabe a densidade do mercúrio, né? A densidade da água, ela é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, enquanto a do mercúrio é de 13,6 gramas ali por centímetro cúbico. Então ele falou o seguinte: se o mercúrio é 13,6 vezes mais denso que a água, a altura dessa coluna de mercúrio, né, vai ser 13,6 vezes menor do que a água. Então, fazendo as contas ali, se a altura da coluna de mercúrio é de 76 centímetros, isso por quê? Por causa da pressão atmosférica. Então, o que ele falou? Olha, eu abri aqui, essa extremidade está aberta nesse tubo, então, por causa da pressão atmosférica, esse mercúrio desceu um pouquinho. Então, quando ele desceu aqui, ele ficou com essa altura de 76 centímetros, e ele não desceu mais porque ele se equilibrou ali com a pressão atmosférica. Então, a minha coluna de água seria o quê? De 10,3 metros, né? Calculando ali de acordo com a densidade. E qual que era a altura lá do poço, que não subia? Era exatamente de 10,3 metros, ou seja, por causa da pressão atmosférica. Observem esses 76 centímetros aqui, pessoal. Quando a gente fala de pressão, né? A gente tem a pressão atmosférica de 1 atm. 1 atm equivale exatamente a 760 milímetros de mercúrio, ou seja, 76 centímetros de mercúrio. Também temos outra unidade, que é a 10 metros de coluna d'água, aproximadamente 10 metros de coluna d'água, que vai ser equivalente a 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Então, continuando aqui, né, quando a gente continua falando de pressão hidrostática, já em 1586 a gente tem um militar, né, que é o Simon, e ele publicou um trabalho sobre hidrostática também. Então, ele anunciou o seguinte: a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido em equilíbrio é igual ao produto da densidade desse líquido pela aceleração da gravidade do local e pelo desnível, ou seja, eu tenho desnível, eu tenho diferenças de altura entre esses dois pontos, eu tenho a gravidade, a gente viu lá a impressão de uma força, né? A gente tinha a gravidade e eu tenho a densidade. Olha só, quando a gente falou aqui da coluna de mercúrio, a gente falou, olha, o mercúrio ele é mais denso que a água. Como ele é mais denso que a água, a gente teve aqui uma coluna menor. Se eu fizesse esse mesmo experimento aqui com a água, a coluna chegaria a 10,3 metros. Por isso que eu falei que a gente tem a pressão de 10 metros de coluna d'água, que é a mesma coisa que 1 atm ou que 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, a minha densidade aqui, ela é importante também. Então, para entender melhor, eu tenho essa imagem, então eu tenho os pontos A e B, tá? Então, quando a gente analisa aqui, essa água, né, ela está em contato aqui com a atmosfera. Então, quando eu venho analisar a pressão que eu estou aqui no ponto B, o que eu tenho? Eu tenho a pressão referente ao líquido e eu tenho também a pressão atmosférica. Eu tenho essas duas pressões aqui neste ponto. Então, se eu tivesse aqui mais um ponto C, na mesma altura que esse ponto B, ele estaria exatamente a mesma pressão. Então, eu tenho que dois pontos de um mesmo líquido a uma mesma altura, ou seja, na mesma horizontal, eles vão estar submetidos à mesma pressão. Então, essa pressão de B aqui, eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Professora, e para calcular aqui a pressão desse líquido, como que eu vou calcular? Eu tenho, ó o que ele falou aqui, né? A gente tem o produto da densidade, da gravidade e da altura. Ou seja,
eu tenho a densidade desse líquido, eu tenho a altura do ponto desse líquido e eu tenho a gravidade local, tá? Então, de acordo com essa lei, a gente vai calcular essa pressão como densidade vezes gravidade vezes a variação de altura. Aqui ele colocou de A para B porque eu estou comparando esses dois pontos aqui, tá? Então, professora, e se eu olhar aqui o ponto A? O ponto A, ele está sob uma pressão maior, eu tenho uma maior quantidade de líquido sobre ele aqui. Então, tá, sobre ele, perdão. Então, a gente tem que a unidade de pressão é o Pascal, né, que é o Newton por metro quadrado. Então, a gente tem outras unidades de pressão também, que é muito utilizada, que vai ser o milímetro de mercúrio e o metro de coluna d'água, que foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a gente tem que um ATM é igual a 1,013 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, a gente tem que 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, ou 10,3 MCA, metro de coluna d'água, ou 760 milímetros de mercúrio. Voltando aqui, foi o que eu expliquei sobre essa coluna, tá? Que a coluna do mercúrio 76 centímetros e a coluna d'água seria de 10,3 metros de coluna. Então, a gente vai escrever essa lei de Steven aqui, né? Dessa maneira. Então, a pressão do ponto A vai ser a pressão do ponto B mais a variação da altura. Ou seja, se eu estou analisando esse ponto A comparando com o ponto B, eu sei que eu tenho essa pressão do ponto B mais essa altura aqui. Sabendo que, para calcular a pressão do B, eu tenho densidade, gravidade vezes altura, mais a pressão atmosférica. Geralmente, a gente utiliza ali um ATM, tá? Então, as consequências dessa lei é que, se o ponto A e B estiver no mesmo plano horizontal, na mesma altura, no interior de um mesmo líquido, eles vão ter aqui a mesma pressão, tá? A pressão no interior de um líquido em equilíbrio não depende da extensão horizontal do reservatório, ou seja, não importa se ele é de 1 metro quadrado, 2, 3, 4, não importa, tá? E nem da forma do reservatório, tá? A gente tem aqui vários vasos que eles estão, são vasos comunicantes, né? Todos eles estão em contato aqui. E um conjunto desses recipientes, não importa a altura, se eu estou aqui, desculpa, a altura não importa o formato desse vaso. Se eu tenho o mesmo líquido, né? Veja que aqui tem uma comunicação entre todos esses vasos. Se ele está na mesma altura, ele vai ter a mesma pressão. Então, A vai ter a mesma pressão que B, que vai ter a mesma pressão que C, que D ou que E, sempre a mesma pressão. Então, a pressão absoluta em um ponto de um líquido, ele vai ser a soma da pressão da superfície do líquido, ou seja, a pressão da superfície é a nossa pressão atmosférica, tá? Com a pressão hidrostática, a profundidade que ele se encontra, ou seja, voltando à nossa imagem aqui, eu tenho a pressão da superfície, que é a pressão atmosférica, mais a pressão que o líquido vai fazer aqui em determinada altura. Então, vai ser densidade e gravidade vezes a altura da coluna do líquido acima dele, tá? Então, a gente vai simplificar com a pressão da superfície, a pressão atmosférica mais a altura aqui. Então, quando a gente vai demonstrar essa lei, tá? A gente consegue fazer o seguinte, a gente enche um reservatório, né, preenchido por um líquido de uma densidade D, pode ser a água, e essa superfície livre desse líquido tá exposta à pressão de um gás, ou seja, a pressão da superfície, tá? Que é o caso da nossa imagem aqui. Esse cilindro, ele é constituído pelo líquido que preenche o recipiente, então esse cilindro tem o mesmo líquido, e, claro, uma situação imaginária, ou seja, se fosse possível solidificar um cilindro desse líquido sem alterar a densidade. A gente sabe que quando muda o estado físico, vai mudar a densidade ali. Então, como esse cilindro ele vai ter a mesma densidade que o líquido, ele não vai nem afundar, nem flutuar, tá? Então, a resultante de forças dele aqui aplicada vai ser nula. Então, a gente teria que a força de B é igual à força de A mais a pressão.
Por isso que a gente chega aqui na nossa fórmula, né, da variação de pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a variação da altura. Pessoal, tudo isso está no seu livro texto, certo? Eu vou explicar agora, né, as próximas aulas, a 45 e a 46, é a aplicação do mesmo teorema, vou explicar de uma maneira breve e vocês podem começar a fazer os exercícios em classe, tá? Então, como eu expliquei aqui sobre os vasos comunicantes da aula 45, né? Então, você tem esse nível da mangueira e, gente, isso é uma aplicação muito conhecida quando o pessoal quer tirar a água de um determinado, de uma caixa d'água, o pessoal vai tentar puxar gasolina do carro, utiliza essa ideia de vasos comunicantes, geralmente nesse formato de U, tá? Então, aqui a gente tem uma tubulação que ela tá cheia de água e ela é aberta nas duas extremidades, tá? Então, a gente utiliza isso para ver o nível do terreno, tá? Então, por quê? Porque a mesma altura tem que estar a mesma pressão ali, tá? Então, a gente tem objetos utilizados para ver a altura para a construção, tá bom? Então, aqui você vai ter que esses vasos comunicantes, geralmente eles têm esse formato de U, né? Aproximadamente um U. No entanto, ele tem várias situações, tá? Esse formato nem sempre ocorre, nem sempre é tão evidente, tá? Como a gente pode ver aqui, a gente tem esses vasos em formatos diferentes. Aqui a gente tem um aparelho para fazer destilação, tá? A gente tem aqui caixas d'água, tá? Então, observe aqui. Gente, esse aqui é aquele mesmo experimento de Torricelli que eu expliquei, tá? Ou seja, esse líquido aqui, né, a água, ele só subia aqui a 10,3 metros, ou seja, a pressão de A dentro, aqui, mesma altura, a pressão de A é igual à pressão de B, ou seja, na pressão de A nós temos o quê? A pressão atmosférica, e na pressão de B eu tenho a pressão desse líquido aqui que está acima dele, ou seja, a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? Então, a gente chegou aqui que a pressão atmosférica seria a 10,3 colunas d'água. Foi nosso experimento de Torricelli. Eu vou passar esse slide aqui porque eu já expliquei para vocês lá atrás. E nós temos aqui, então, o manômetro, tá? Esse manômetro, ele é utilizado na calibração, para medir aqui a pressão, tá? Então, a gente tem vários modelos desses manômetros com mercúrio e a gente quer medir a pressão de um gás que está dentro de um cilindro, tá? Então, pense em hospitais, ou incêndios, né, que a gente vai utilizar cilindros ali, mergulho, que a gente tem uma mistura gasosa, então você precisa saber a pressão desse gás aqui. Então, a gente tem as duas extremidades do tubo aberta, tá? Então, o mercúrio ele vai ficar nivelado nos dois pontos, tá? Então, para medir a pressão desse cilindro, a gente conecta uma dessas extremidades à válvula desse cilindro. Então, o que acontece? Quando a gente conecta aqui essa extremidade, o líquido aqui vai descer. Então, se o tubo que constitui esse manômetro, ele vai ter a seção transversal constante, né? Então, a diminuição desse nível vai ser igual ao aumento do nível do outro ramo, tá? Então, diminuiu aqui, vai subir do outro lado, à minha direita. Então, quando a gente observa os pontos A e B, esses dois pontos aqui, mesma altura, mesmo líquido, vai estar na mesma pressão, tá? Então, igualando a pressão de A e pressão de B, a gente tem um exercício sobre isso na página 198, tá? Então, igualando aqui a pressão de A mais a pressão de B, essa pressão de A aqui é igual à pressão do gás, ou seja, o gás que empurrou eles estavam nivelados, então quando eu conectei o gás, ele empurrou esse líquido e esse líquido aqui desceu, até que entrou em um equilíbrio. Então, a pressão de A vai ser igual à pressão do gás. E a pressão do B, professora? Eu tenho aqui, essa extremidade está aberta, então eu tenho a minha pressão atmosférica e tenho também a pressão do meu líquido, né? Ou seja, densidade vezes a gravidade vezes a altura da minha coluna de líquido acima dele. Então, a gente iguala aqui. Então, a gente tem a pressão atmosférica mais essa altura aqui, tá bom? Então, a gente consegue igualar para encontrar a pressão
desse gás. Continuando aqui, um outro exemplo, quando a gente tem esses vasos comunicantes, tem um exercício disso na página 201, tá? E eu tenho agora dois líquidos immiscíveis, ou seja, eles não se misturam. Então, um vai empurrar aqui o outro, tá? Vou mudar essa coluna de B, que antes estaria nivelada. Então, eu sei que a pressão de A é igual à pressão de B. Então, eu posso igualar eles novamente. Então, eu sei que nesse ponto A, eu tenho a pressão atmosférica aqui em cima, mais a pressão desse líquido sobre ele, que no caso é do óleo. Então, a densidade, gravidade e altura. E aqui no lado B, professora, eu tenho pressão atmosférica mais a altura da coluna de água, tá? Então, lembra que está o mesmo líquido, mesma altura, mesma pressão. Então, eu posso igualá-los, tá? E para terminar aqui, nós temos falando sobre a prensa hidráulica, tá? Então, a gente tem aqui o Pascal, o experimento que ele fez. Então, ele inseriu um longo tubo estreito no barril, né, cheio d'água, e no alto desse edifício ele preencheu esse tubo com água, tá? E ele ilustrando aqui, tá? Então, quando o nível chegou aqui a cerca de 12 metros, esse barril ele explodiu, tá? Então, o Pascal ele demonstrou aqui um princípio muito importante da hidrostática, tá? Em um fluido em equilíbrio, a variação de pressão em um ponto é transmitida integralmente a todos os outros pontos desse fluido, tá? Então, é o princípio de Pascal. Então, ele criou uma máquina hidráulica que multiplicava essas forças, né? Que é a nossa prensa hidráulica. Então, essa prensa hidráulica, ele multiplica forças, né? E ele é utilizado em sistemas de freios, elevadores hidráulicos, escavadeiras, tá? Então, o que a gente tem aqui, tá? O princípio de funcionamento dessa prensa, ele é explicado pela lei que a gente acabou de estudar e pelo princípio de Pascal, tá? Então, a gente tem aqui esses dois vasos comunicantes, tá? Então, tem um tubo em forma de U, que ele vai ter um líquido que está em equilíbrio, tá? Então, eu tenho dois êmbolos, os êmbolos A e o êmbolo B. Eles estão alinhados aqui, inicialmente, tá? E eles têm as suas áreas respectivas aqui. Então, todos esses dois pontos estão submetidos à nossa pressão atmosférica. Então, se a gente põe um corpo aqui de massa M apoiando nesse êmbolo, esse êmbolo vai descer. Se esse êmbolo desce, o êmbolo B vai subir lentamente, então a gente vai ter uma coluna com um novo equilíbrio aqui, tá? Então, agora eu posso igualar essas duas pressões, porque elas entram em equilíbrio. Então, em um determinado ponto, eu tenho a pressão atmosférica mais a força, né? E a área aqui, porque eu estou colocando um peso em cima. E do outro lado, eu tenho o líquido, a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? Então, a gente vai igualar a pressão de uma força de um lado com a pressão do líquido de outro. Então, a gente consegue achar alguns dados aqui, tudo bem? Então, igualando a prensa hidráulica, ela vai multiplicar essas forças e ela vai dividir esse deslocamento, tá bom, pessoal? Podem começar a fazer os exercícios, dúvidas enviem no e-mail e o próximo vídeo, então, ele será de correção dessas aulas, dos exercícios das aulas até a 46. Tchau, pessoal. Até a próxima.